Meus amigos, terça-feira, o presidente da República, acompanhado, obviamente, da primeira dama, a quem ele se refere como companheira agente política, Janja da Silva, esteve almoçando com as Forças Armadas. Não dá para dizer que foi um almoço apenas com os chefes das três forças, não. Havia lá grande número de militares, inclusive estavam presentes, diz a imprensa, todos os generais 4 estrelas. E grande número. Dezenas e dezenas de militares de alta patente, notadamente ali para homenagear, prestigiar, gozar um pouco da presença do casal presidencial. Um dia muito importante, aquele dia 19 de dezembro de 2023, portanto, terça-feira desta semana que antecede aí o Natal. Uma confraternização natalina, por assim dizer, entre o presidente da República, um homem de fato democrata que respeita a população, as Forças Armadas e quer o bem da nação. Então vejam, eu não tenho a menor dúvida que todas as forças e todo o oficialato esteja muito contente com esses 12 meses de governo Lula. Eu acho que as Forças Armadas provavelmente nunca estiveram em tanta consonância com a população brasileira, nunca antes na história desse país. As Forças Armadas estiveram onde deviam estar, e em eu só não sei se a popularidade das Forças Armadas venha a ser maior do que a popularidade do próprio Lula, não é verdade? Só não sei se a reprovação das Forças Armadas venha a ser tão maior do que a reprovação do próprio Lula. Mas muito bem, foi um almoço no mesmo dia em que mais tarde o presidente da República jantaria com os 11 ministros do STF. Um jantar que Lula convocou com o STF e o Barroso ofereceu a própria mansão em Brasília para receber o presidente, a presidenta, a primeira-dama, no caso. Muito bem. Foi um almoço de arromba do presidente da República com o alto oficialato das Forças Armadas. Porque nós estamos vivendo no Brasil condições normais de temperatura democrática. Então, nada melhor do que esta confraternização, essa irmanação entre esse homem que sempre respeitou as Forças Armadas, sempre prestigiou as Forças Armadas, sempre aparelhou as Forças Armadas, o presidente Luiz Inácio. Então, as Forças Armadas estão, vamos dizer, no lugar em que elas sempre estiveram e que provavelmente sempre estarão, do lado do Lulão. Vamos aqui. Isso foi noticiado, inclusive, na mídia toda, anteriormente, inclusive, ao dia do almoço. O antagonista noticiava, por exemplo, coisa como que Lula faz nova tentativa de aproximação com as Forças Armadas. E é muito interessante, porque estava lá, por exemplo, o alto comando da Marinha, a Marinha que teve o seu orçamento esvaziado, desnutrido por Lula, a ponto de que este próprio homem que estava lá, este almirante, o chefe da Marinha, lá almoçando com Lula, chegou a dizer que as atividades mais básicas da Marinha do Brasil, se tornariam inviabilizadas por conta de todo o dinheiro que foi retirado de lá. Os militares vêm sofrendo uma desestruturação, inclusive do ponto de vista material das forças, volta e meia tapeados com a compra de uma maquineta ali, uma maquineta acolá, inclusive também com a PEC. Quem sabe eles desengavetem o ano que vem, há uma PEC, uma proposta
de emenda à Constituição, proposta pelo PT. Está na gavetinha do Rodrigo Pachecuzão, onde Lula e o PT querem criar a chamada Guarda Nacional, que é um exército particular do Lula, vamos dizer, né? Então, e dizem que quem chefiaria essa guarda seria o próprio o atual chefe do exército. Há muitos movimentos de desprestígio das Forças Armadas por parte deste governo, e assim sempre foi. Para vocês terem uma ideia, vocês se recordam, durante os governos Lula colocou comunistas notórios e históricos para serem ministros da Defesa, como o baiano comunista Valdir Pires, como Aldo Rebelo, Jacques Wagner, ministros da Defesa. Uma humilhação, a nomeação. Lula nomeou Valdir Pires no primeiro governo dele, para Valdir Pires, um comunista histórico, que era ministro de João Goulart em 64. E ninguém tem mais dúvida de que aquilo foi uma humilhação suprema. Fazer com que os militares engolissem um homem que foi auxiliar de João Goulart. João Goulart, que sempre foi um notório inimigo das condições normais enfim. Mas, vamos ver, as Forças Armadas certamente estão tendo o que merecem. Lula faz nova tentativa de aproximação com as forças, ou fez. Vamos ver. Bom, terça-feira ocorreu então o regabofe, o almoço, com os comandantes das 3 forças. Estava presente também esse José Múcio Monteiro, né, o atual ministro da Defesa, que recebe esporros contínuos da Janja em reuniões ministeriais. O encontro foi marcado e aconteceu no Clube da Aeronáutica. Quem já foi aeronáutica, hein? Em Brasília, e contou com a presença de todos os oficiais generais 4 estrelas. Isso mostra que as Forças Armadas, notadamente o Exército nesse caso, isso mostra que as Forças Armadas estão unidas de fato, uníssonas em torno do Luiz Inácio. O evento contou com a presença de todos os oficiais generais 4 estrelas do Brasil. E teve-se expectativa, provavelmente concretizada, de que tal encontro contasse com a presença de mais de 300 altos integrantes das Forças Armadas. Que beleza, que beleza. É a elite, estúpido. A elite, com farda ou sem farda, se reúne em torno das melhores expectativas de abocanharem os melhores e maiores pedaços do bolo. Sempre foi assim. Inclusive, as Forças Armadas sempre estiveram, historicamente, no nosso país, ao lado das elites. Aí a matéria também do antagonista, que faz um breve histórico, segundo eles aqui, de como está a temperatura das relações com Lula, as Forças Armadas, etc, etc. Mas é isto. Eu acho que nós estamos numa beleza. Há uma relação tão próxima, tão gostosa, tão afetuosa entre o Supremo Tribunal Federal e Lula. É uma relação de lua de mel, e graças a Deus voltou agora à plenitude essa lua de mel. De outro lado, este verdadeiro consórcio da bonança administrativa, Lula e STF, também estão muito próximos de muito boa parte do Congresso Nacional. Agora mesmo o Senado aprovou o nome de Flávio Dino. É certo que, coincidentemente, essa aprovação se deu numa semana em que o Congresso recebeu 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. Lula está governando por meio do emendão. Não resta dúvida nenhuma para qualquer pessoa que tenha a capacidade de olhar e ouvir. Bom, então, e a mídia? A mídia, que nós há pouco verificamos aqueles dados todos em que a Globo novamente bateu recorde ao longo deste ano todo em termos de valores que Lula liberou apenas para a TV Globo. Uma grande cifra em dinheiro.
Bom, além disso, aí falta o quê? Se tudo e todo mundo está tão próximo, tão gostosamente próximo, STF, Senado, Lula, mídia, Ministério Público também agora com o Janotti, a quem Lula já deu as puxadas de orelha na posse. O Janotti é o chefe do Ministério Público, chefe da Procuradoria-Geral da República. Agora, ele foi nomeado por Alexandre de Moraes e confirmado por Lula. Evidentemente, Lula não desobedeceria a este suprapoder que é o Supremo Tribunal Federal. Mas, além de tudo isso, esse almoço de Lula com as Forças Armadas demonstram que também as armas estão com Lula. É o positivismo que sempre dominou, vamos dizer assim, sempre foi aquilo que moveu as Forças Armadas, moveram as Forças Armadas. O positivismo, ordem e progresso. Ordem, nós estamos vendo que tem gente querendo impor uma certa ordem, e o progresso deles, na elite, ordem e progresso. Aliás, é nesse contexto onde todos estão muito bem, tão afinados, tão maravilhosamente unidos, exceto unidos com o povo. E por isso mesmo é nesse contexto que este governo tão maravilhoso toma medidas, além daquelas de perseguirem as liberdades, toma medidas que causam espanto até aos mais tontos. Um governo que proíbe a venda de geladeiras baratas ao povo. Baratas assim, aquelas geladeiras que alguém poderia comprar hoje 2, 3 mil reais. Pois o governo Lulão, que é tão popular lá entre eles da elite e pouco entre o povo, acaba de determinar que a geladeira mais barata do Brasil vai custar aí, em média de uns 5 mil reais. Parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Meus amigos, nós estamos vendo que o cenário está perfeito. O céu está, não para brigadeiro, mas a tempestade perfeita se forma. Tão perfeita, são nuvens tão negras que talvez escondam a luz do sol por muito tempo. Até lá, e enquanto isso, se inscrevam neste canal, ativem o sininho para sempre receberem esses nossos conteúdos. Se tiverem interesse, deixe seu like também, que é muito importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo tem relevância e convide mais pessoas. Compartilhe este vídeo também com suas redes sociais, seus amigos. Nos ajude a alcançar a marca de 50 mil já no próximo mês.